Quem já escutou falar a respeito de hérnia de disco? É um termo que quando você escuta, ou você acha que tem, dá até aquele mal-estar, aquele friozinho na barriga, né? Ou às vezes você já tem até o diagnóstico, então você fica preocupado. Mas a grande maioria das pessoas tem os sintomas, mas não sabe que tem a hérnia. E muitas vezes convive ao longo dos anos com esses sintomas, com a piora dele, buscando tratamentos, mas ninguém investiga para ver o que o paciente tem, tratando apenas como uma dor muscular, ou uma dor por estresse, enfim. Então é muito importante um diagnóstico precoce, ou pelo menos numa fase moderada, que é quando você consegue ainda detectar o problema e tratar de uma maneira bem mais tranquila do que chegar no ponto de ter que fazer uma cirurgia onde tem que abrir a coluna do paciente. Sou o Dr. Kennedy Costa, sou ortopedista, especialista em coluna e focado em cirurgia minimamente invasiva para tratamentos de hérnia de disco. Então eu vim aqui falar para vocês um pouquinho a respeito do que é a hérnia de disco, como que ela vai evoluindo e o que a gente tem de tratamento disponível em determinada fase que foge daquela cirurgia que todo mundo tem pavor, né? Parece até que é uma cirurgia maléfica que vai deixar sequela em 100% das pessoas. Na verdade não é isso, eu vou até comentar um pouquinho depois. Mas a hérnia de disco é uma patologia que, segundo os dados do IBGE e da pesquisa que eles fizeram, mais de 5 milhões de brasileiros sofrem com problema de coluna e, dentre eles, a hérnia de disco é o que ganha lá disparado. Muito bem, o que é hérnia? O disco é essa estrutura que nós temos em toda a nossa coluna. E o disco é uma estrutura flexível e que ao longo dos anos ele vai tendo um desgaste natural, vai perdendo essa elasticidade e vai sofrendo pequenas rupturas ao redor do anel fibroso que ele tem. E nesta parte posterior, onde você tem aqui a medula e os nervos, ele acaba herniando, ele vai para dentro do canal e começa a causar a compressão, o pinçamento do nervo, que vai formar o nosso famoso ciático, quando é na lombar, e quando é na nossa cervical, é o nosso famoso plexo braquial. E mais raramente na nossa torácica também pode haver esse tipo de compressão por uma hérnia de disco, mas é mais raro. A tendência da hérnia de disco é sempre piorar, evoluir. E o que acontece quando ela evolui, ou quando ela já vai para um estágio muito avançado? Então aí você pode chegar no ponto de ter que se submeter a uma cirurgia, que é aquela que você mais fugia ao longo da vida. Porque você foi deixando passar o tempo. E os profissionais também que provavelmente trataram de você foram mais falando aquilo que você queria ouvir e não aquilo que precisava ser dito para poder tratar o seu problema. O tratamento minimamente invasivo é o que eu realizo há mais de 15 anos. É um tratamento para hérnias de disco, tem 2 basicamente, e algumas variações. Mas é um tratamento simples, feito apenas com sedação e anestesia local. Então é bem tranquilo de ser feito, tem que ser muito preciso, você tem que estar muito habituado a fazer também. Acho que ajuda muito 31 anos de formado, com mais 28 de coluna e 15 nesses últimos 15 anos fazendo a minimamente invasiva. Isso ajuda bastante a gente a ter sucesso nos procedimentos cirúrgicos e o sucesso vem do resultado que o paciente nos mostra. Então é um procedimento mais simples, mais tranquilo. O paciente, depois que termina o procedimento, é muito rápido também. Ele já pode ir embora para casa andando. No dia seguinte eu já tive paciente que precisou dirigir, 3 dias depois eu tive paciente que voltou a trabalhar em home office, que são atividades ou tarefas que ele consegue realizar sem esforço, sem prejudicar o segmento do pós-operatório. Depois a gente tira o pontinho, faz um pouquinho de fisioterapia de reabilitação por umas 2, 3 semanas e aí o paciente volta comigo para orientação em relação a atividades físicas. Qual esporte você pode praticar? Você pode retornar ao que você estava fazendo, ou você vai ter que mudar um pouquinho a atividade física que você faz, qual grupo muscular que nós vamos fortalecer também um pouco mais para proteger melhor a região que você teve a hérnia. Então tudo isso é importante eu passar informação para o paciente, mas no geral é um procedimento que trata a hérnia de disco ainda nessa fase precoce ou moderada e evita que você chegue muitas vezes na cirurgia convencional. Ao longo desses 15 anos eu acredito que pelo menos 80% dos pacientes que eu tratei com esse procedimento eu consegui tirar da cirurgia aberta. Então isso para o paciente é muito bom, para mim é muito gratificante
Fico muito contente quando o paciente chega no consultório dizendo que está aliviado, que já devia ter feito algum tratamento há muito tempo. Então, isso me deixa muito contente, porque o resultado foi aquilo que a gente esperava. E é muito importante também que eu gosto sempre de salientar isso durante uma consulta médica. Muitas vezes os pacientes me perguntam, existe risco? Obviamente, qualquer cirurgia tem risco, mas é um risco calculado. A gente sabe até onde a gente tem que ir. Até ali, a gente sabe que resolveu o problema do paciente, então a gente não precisa dar um passo a mais, né, e colocar aquele risco mesmo em iminência. Então isso nos garante um bom resultado também e o paciente fica mais tranquilo. Felizmente fizemos um levantamento aí desses últimos anos, 0 de infecção, 0 de complicação e 0 de qualquer tipo de sequela, que é o que o paciente mais teme quando se fala em fazer algum procedimento na coluna. Felizmente tenho feito procedimento em muitos colegas médicos que têm evoluído muito bem, graças a Deus. Quando o colega médico me procura, realmente é um peso, uma carga a mais, né? Porque o colega é da área, então você tem que fazer jus àquilo que ele veio procurar em você. E felizmente eu tenho tido bastante sucesso nisso aí também. Então eu fico muito contente. Isso eu passo como informação para vocês verem que a hérnia de disco não é um bicho-papão. É um problema tratável. E eu fico muito contente porque o resultado tem sido muito bom e ao longo dos anos os pacientes acabam passando um para os outros. Então isso te devolve também muito do esforço que você fez. Ele devolve como gratidão o esforço que você fez, a dedicação, tudo aquilo que você fez para o paciente recuperar uma coisa muito importante na vida dele, chamada qualidade de vida. E aí, quando você recupera a qualidade de vida, volta a alegria, volta o seu bom humor, você volta a praticar coisas que você já não estava conseguindo mais. Então esse é o foco do tratamento, ok? Desejo saúde a todos e precisando dos meus serviços, eu estou à disposição no meu consultório aqui em Campinas. Um abraço.